Eu tenho certeza que você não gosta de gente chata, porque ninguém gosta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de brasileiros no exterior para você não ser essa pessoa. Muito provavelmente você já ouviu alguém falando: quando você morar fora do Brasil, não se envolva com brasileiro. Ou quando você mudar de país, não tenha amigos brasileiros. Isso sim tem um fundinho de verdade e nós vamos falar por quê. Seja porque você está se mudando para fazer um intercâmbio, para aprender um novo idioma, ou até mesmo mudando definitivamente para trabalhar e estudar com toda a sua família, ter amigos brasileiros pode ser um grande empecilho no seu aprendizado do idioma. Conversar com pessoas no nosso idioma nativo é muito bom, é muito confortável, mas esse tipo de conversa pode te paralisar. E você deve pensar que isso é muito extremo, porque você vai sair um dia à noite com seus amigos brasileiros ou num final de semana para conversar com pessoas da sua nacionalidade, mas acreditem em mim que mesmo esse pouco tempo em que você falar português vai dificultar bastante o seu aprendizado. Todos os demais motivos pelos quais você não deveria se envolver com brasileiro no exterior são motivos comportamentais. Isso significa que todo brasileiro no exterior é assim? Óbvio que não, mas são características que muitos brasileiros apresentam e pelos quais muitos outros brasileiros no exterior te aconselham a não fazer amizade com BR. É justamente porque nem todo mundo é assim que eu estou passando para vocês esses comportamentos que afastam qualquer pessoa, para que você não seja essa pessoa e você seja um brasileiro muito bem-sucedido no exterior, faça amizades com pessoas locais e futuramente, quando você já estiver estabilizado, também tenha amizades da sua comunidade brasileira. O primeiro chato no exterior que ninguém aguenta é o chato que fica fazendo comparações entre o Brasil e o país onde está. Por exemplo, você se muda para a Inglaterra e você acha o clima lá terrível, você não suporta o clima da Inglaterra, mas está lá por todas as outras coisas positivas do país. Mas você ama o clima do Brasil e fica sempre batendo nessa tecla. Nossa, no Brasil o tempo era lindo, maravilhoso. Nossa, mas que saudade do sol do Brasil. Você até pode fazer essas afirmações, só que não comparando com o Brasil, mas falando, por exemplo, que falta que eu sinto de um dia de sol, ou nossa, como o dia está feio, que saudade de um sol. É muito diferente de você comparar o país e o Brasil. Deu para entender? Quando uma pessoa nativa ouve esse tipo de frase, ela tem meio que uma repulsa inicial com você, porque ela vai estar entendendo que você está reclamando do país e não do tempo. Infelizmente, esse é um dos grandes motivos que leva muitos brasileiros aqui na Itália a ouvirem, por exemplo, torna al tuo paese, a famosa frase volta para o seu país, porque existe esse tipo de comparação inadequada nas frases que muitos brasileiros fazem. Esse com certeza é um ponto no qual vocês precisam se policiar bastante, porque acreditem na Gi, que quando vocês mudarem para outro país, vocês verão sim que muitas coisas no Brasil são melhores. Isso não significa que você tem que voltar para o Brasil. Se você se mudou, tem um motivo muito mais forte, muito mais sólido, mas você não precisa fazer essas comparações, principalmente em público e com pessoas locais e nativas daquele país. Outro brasileiro que ninguém aguenta é o brasileiro que fica diminuindo outros estrangeiros, sendo eles brasileiros ou de outras nacionalidades, só porque ele ainda não alcançou o mesmo nível que o outro estrangeiro, seja nível de fluência no idioma, seja nível de cargo de trabalho, seja nível financeiro, de qualidade de vida, de qualquer coisa. Fulano só conseguiu isso por X motivos. Ou Beltrano só conseguiu aquele emprego dos sonhos
porque conheceu ciclano, que indicou que isso, que aquilo. E desculpas e mais desculpas. Não seja o brasileiro que desmerece o sucesso de outro estrangeiro. É muito melhor você ocupar o seu tempo para chegar no mesmo patamar que essa pessoa do que ficar dando voltas e voltas tentando entender por que aquela pessoa conseguiu chegar ali. Eu te garanto que nada para nenhum estrangeiro é fácil. E se a pessoa está onde ela está, é porque muito provavelmente ela merece. Claro, às vezes tem alguma ajudinha, mas isso não desmerece o fato de que a pessoa trabalhou para estar ali. Então não jogue a culpa de toda a sua frustração em cima de outros estrangeiros, mas faça por onde alcançar o mesmo nível. Outro tipo de brasileiros chatos e que ninguém aguenta são os que escolhem demais. Escolhem demais a casa, escolhem demais o trabalho, escolhem demais a região onde querem morar, mas principalmente falando de trabalho. É o sonho de qualquer pessoa mudar para o exterior e continuar trabalhando na própria área de atuação. Sei bem disso e sei também que falo de uma posição privilegiada porque trabalho na minha área, mas isso muitas das vezes não é a realidade da maioria das pessoas. Você pode ser uma pessoa super renomada no Brasil, reconhecida, com especialidades nisso ou naquilo, em qualquer área, seja qual for a sua área de atuação, mas nada adianta no exterior caso você não tenha esse diploma válido, todos os seus estudos comprovados e que te permitam atuar naquele país. E muitas das vezes isso não acontece e você não pode ficar querendo se fossilizar somente naquele tipo de trabalho, porque você vai passar muitas dificuldades. Infelizmente, já vi muitas pessoas passando aperto porque dizem que sou formado nisso, porque tenho PhD naquilo no Brasil, e aqui ninguém considera o meu currículo e por isso não vou trabalhar, não vou me sujeitar a lavar carro, não vou me sujeitar a trabalhar de pedreiro. Infelizmente, se você está mudando de país, você precisa saber que você está sujeito a isso. Mesmo que o seu diploma seja válido aqui na Itália, mesmo que você consiga validar os seus estudos em outro país, você precisa ter ciência que o estrangeiro no local é você. E você vai estar competindo com outras pessoas nativas daquele país. Então nem sempre você vai ser o escolhido. Então se prepare para fazer trabalhos manuais, que não são subempregos, eu detesto essa palavra. Qualquer trabalho digno é válido. Se prepare para fazer esses trabalhos. O último tipo de brasileiros que ninguém suporta, e nesse caso somente brasileiros com dupla cidadania e cidadania italiana, é o brasileiro arrogante que se acha italiano. Calma que eu vou explicar. Você tem a dupla nacionalidade brasileira e italiana, tem seu passaporte vermelhinho, tecnicamente você é italiano? Sim. Significa que para o italiano nativo, que nasceu e foi criado na Itália, você é italiano? Não, definitivamente não. Você continua sendo o estrangeiro que adquiriu a cidadania italiana. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer estrangeiro que morar na Itália por um determinado tempo com permesso de soggiorno regular pode, depois daquela quantidade de anos, ter a cidadania italiana. Isso significa que o marroquino, que o albanese, que o romeno, que todas essas pessoas que moram aqui há muitos anos e que têm a cidadania italiana são italianos? Não, não é a mesma coisa. Ser italiano é diferente de ter a cidadania italiana. A mesma coisa se aplica, por exemplo, para o meu marido. Ele vai poder adquirir a cidadania, ou melhor, a naturalização italiana por matrimônio, mas isso significa que ele será um italiano? Absolutamente não. Isso significa que ele terá a cidadania italiana. Ele terá sim o passaporte italiano, mas para os italianos nativos, ele nunca será um italiano. É claro que no caso dos brasileiros que adquiriram a cidadania porque têm antenatos italianos, isso teoricamente não se aplica, porque teoricamente vocês são sim italianos, mas eu estou passando para vocês a visão de um italiano nativo que nunca saiu da Itália e que é a grande maioria aqui no país e que inclusive desconhece a história
de quando os italianos imigraram para o Brasil. Muitos desconhecem esse fato e não conseguem entender por que tantos brasileiros têm cidadania italiana. Então vocês precisam entender todo esse contexto e não ter a arrogância de falar nos lugares, por exemplo, eu sou italiano, achando que vão conseguir alguma coisa porque não irão. Ou pelo menos não conseguirão por este motivo. Porque um oficial da polícia, por exemplo, pode virar para você e falar: esse italiano não me parece, porque esse sotaque não é italiano. Tô falando pra vocês porque já presenciamos várias cenas assim, principalmente na Questura, onde certa arrogância de estrangeiros, e incluindo os brasileiros, faz com que nada funcione pra vocês. Então não seja essa pessoa, seja humilde sempre e prefira falar: tenho a cidadania italiana, do que sou italiano. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, deixe o seu joinha, comenta aqui abaixo qual delas você não fazia ideia de que podem te tornar uma pessoa chata. E se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Vem fazer parte da nossa família e aprender muito mais sobre a Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.